fornecimento de gás da Rússia para a Europa. Depois de décadas, a Ucrânia cortou os serviços de fornecimento de gás que permitiam que o gás fosse da Rússia para a Europa. Isso vem conforme um acordo firmado em 2019. Expira, era um acordo que foi intermediado pela União Europeia para que gasodutos e oleodutos da era soviética pudessem transmitir o gás, então, da Rússia para toda a Europa, oriental, ocidental, Alemanha, etc. Há outros gasodutos ainda em circulação, um deles que passa pela Turquia, mas uma porção substancial do fornecimento de gás à Europa, uma porção que não é desprezível, a gente vai passar pelos números, passava por ali. A gente tem também o pronunciamento de Zelensky. Temos aqui, então, o tweet dele, eu passo com vocês pelo que disse. O presidente da Ucrânia, ele disse: quando Putin foi apresentado com a presidência russa há mais de 25 anos, o trânsito anual de gás pela Ucrânia para a Europa era de mais de 130 bilhões de metros cúbicos. Hoje, são zero. Essa é uma das maiores derrotas de Moscou. Como um resultado de a Rússia instrumentalizar a energia e recorrer à chantagem cínica contra parceiros, Moscou perdeu um dos seus mercados mais lucrativos e acessíveis geograficamente. Dadas tais circunstâncias, a vasta maioria dos países europeus se ajustaram às mudanças. Nossa tarefa conjunta hoje é apoiar a Moldávia durante a sua transformação energética. Precisamos superar a histeria de alguns políticos europeus que preferem os esquemas ao estilo da máfia com Moscou, ao invés de uma política energética transparente. Também esperamos por um aumento do suprimento americano de gás para a Europa, com o que o presidente Trump já mencionou. A cooperação e a maximização do suprimento de parceiros vai resultar em preços mais confortáveis para o mercado, com mais gás disponível dos verdadeiros parceiros da Europa. Quanto mais cedo as últimas consequências da dependência europeia da Rússia forem eliminadas, melhor. Isso foi o que então disse Zelensky hoje mais cedo, conforme se cortou o fornecimento então para a Europa. Isso era uma coisa que já era esperada e a Europa vinha diversificando suas fontes de energia. A gente tem também o que disse o presidente russo Vladimir Putin, não agora, mas anteriormente, quando ele já aludiu ao assunto numa coletiva de imprensa de 26 de dezembro. A gente tem ainda o que disse o ministro da Energia ucraniano, que disse que esse era um evento histórico e que a Rússia estava perdendo mercados e iria sofrer perdas financeiras. Por outro lado, Putin disse o seguinte em uma conferência de imprensa que cobrimos aqui anteriormente, em 26 de dezembro. Uma que teve um tom muito belicoso, com ameaças bélicas de mísseis sobre Kiev, etc. Ele sugeriu que a decisão ucraniana de encerrar a sua parceria de gás com a Rússia iria machucar economicamente o resto da Europa. Temos então as palavras específicas de Putin, aspas para ele: estão comendo das mãos da Europa porque a Ucrânia não consegue continuar a lutar. Quem dirá existir sem apoio europeu? Mas decidiram punir a Europa ao terminar o contrato de transporte de gás nosso com a Europa, no qual a situação está se tornando mais difícil, com os preços do gás chegando a $500 ou $1.000 por metro cúbico. Isso foi o que disse Vladimir Putin. Bom, o que isso significa na prática? Deixa eu passar pelos números com vocês. Essas são estimativas que vêm do Wall Street Journal e também comparei com alguns números que vieram da Reuters. Então, Moscou supria, no auge, antes da guerra, até 45% das importações da União Europeia. A Reuters tem um número um pouco menor que coloca o pico em 35%. Em 2023 caiu para 15% e os números atualizados que a Reuters divulgou estão agora em 8% do gás importado para a Europa vindo da Rússia. Então, um número que diminuiu exponencialmente. Vale acrescentar que, além da rota que vem pela Ucrânia, a Rússia ainda exporta via Turquia para clientes principalmente como Hungria, Sérvia e Eslováquia, países principalmente do leste da Europa. A Ucrânia tratava de 5% do total de gás que era importado, gás natural que era importado pela União Europeia. Como eu disse, é um número que não é desprezível, mas a União Europeia já se preparava e conseguiu diversificar desde o início da guerra. A demanda, por exemplo, é 18% menor do que era em 2022 e as reservas chegaram a 95% em 1º de novembro do ano passado. E a gente tem também países como a Alemanha se esforçando para construir reservatórios maiores, etc., e ter outros recursos para depender menos do gás russo. Principais fornecedores agora, o principal de todos se tornou a Noruega, e a gente tem Argélia e Azerbaijão entre também
Os principais, em 2023, foi a Noruega, com cerca de 30% das importações da União Europeia vindo do país nórdico, e a gente tem ainda agora os Estados Unidos em segundo lugar, com 19%. Vale a pena a gente traduzir o que isso significa em termos de rendimentos, já que Zelensky falava de um duro golpe financeiro para a Rússia. Para os cofres estatais, essa guerra não foi muito benéfica em termos de fornecimento de gás com as sanções. Em 2023, a Gazprom, que é a companhia estatal russa responsável por esse fornecimento de gás, teve o seu primeiro déficit anual em mais de 2 décadas, conforme vinham os primeiros cortes, já naquela época, de gás russo para a Europa. Segundo estimativas de alguns think tanks, a Rússia poderia perder até 6,5 bilhões de receitas anuais com esse corte, mas isso é ainda menor do que alguns cortes que já houve no passado. Com sanções, etc., não será o maior dos cortes de receita em termos de exportação de gás russo para a União Europeia, e a própria Ucrânia não sai ilesa financeiramente, afinal, esse serviço de uso dos gasodutos que passavam pelo país também rendia dividendos, rendia lucro para a Ucrânia. A Ucrânia deve perder cerca de $1 bilhão anualmente em receitas com esse acordo expirando. Muita gente falou o seguinte, e foi um comentário que eu vi comumente nas redes sociais. Ora, mas então que besteira, porque o que vai acontecer é que outros países vão comprar o gás russo e vendê-lo mais caro para a União Europeia. E a gente tem aqui um gráfico dos preços para ajudar o pessoal a estar bem informado a respeito do assunto. Então vocês veem aqui ao meu lado agora, esse é um gráfico compilado por uma empresa chamada Y-Graphs, Y-Gráficos, em tradução do nome da empresa, a respeito do preço do gás para a Europa, do gás importado pela União Europeia. Então vocês veem aí, isso é $13,93 por milhão de BTU, unidade térmica britânica, e vocês veem como o gráfico oscilou. Ali em 2020, antes da guerra, chegou a um vale, e depois, em 2022 e 2023, foi quando houve as sanções e o corte do fornecimento de gás russo. Ali havia essa questão de oferta e demanda em um desequilíbrio muito grande e muito rápido os preços dispararam, mas hoje em dia estão relativamente estáveis, apesar de ainda não terem chegado aos níveis anteriores à guerra. Trump já falou, como disse Zelensky, em aumentar as exportações de gás dos Estados Unidos, os Estados Unidos que são o maior produtor de gás natural do mundo, o que deve também ajudar de alguma forma a ter uma oferta maior no mercado europeu. Claro, a ver. Fica aí, então, a informação. Não foi todo mundo na Europa que apoiou isso, teve reações mistas. A União Europeia já havia divulgado esse estudo que vocês veem agora do meu lado, e é um estudo onde eles perguntaram, isso foi em novembro do ano passado, qual era a posição. Ano passado, eu quero confirmar aqui nas minhas notas, então em novembro de 2022, no qual a União Europeia perguntava à população se eles apoiavam os cortes, sanções, cortes de dependência energética da Rússia, apesar de preços mais altos, e a resposta foi majoritariamente entre a população europeia que sim, eles estavam dispostos a arcar com preços mais altos de energia se isso significasse apoio à Ucrânia. Cerca de 77%, perdão, confirmo o número aqui. Perfeito. 8 a cada 10, 82%, continuavam que a União Europeia, acreditavam que a União Europeia deveria continuar a trabalhar para reduzir sua dependência energética da Rússia. Apesar disso, que dá uma aparência de legitimidade, as medidas, a gente teve Sérvia, Hungria, alguns dos outros países que têm uma dependência até hoje maior do gás russo, não contentes com a decisão, e a gente teve em particular uma fala do premier eslovaco Robert Fico. Eu até quando li o nome dele pensei que era Roberto Fico e pensei, parece até que ele é mais português do que eslovaco. Mas brincadeiras à parte, ele falou o seguinte, ninguém, e eu repito, ninguém está empurrando a Eslováquia para longe do espaço de convivência que é a comunidade europeia. Mas nós precisamos ver que interesses nacionais egoístas dos grandões e que propósitos geopolíticos sem sentido estão começando a dominar a nossa comunidade. Por outro lado, ignorar as necessidades dos pequenos é o que ocorre. Em políticas mundiais, absolutamente aplica-se que não importa se o elefante está lutando ou amando, deve ser uma expressão idiomática que traduzida não teve o sentido figurado tão claro. A grama sempre sofre. Eu não quero que a Eslováquia seja essa grama que sofre com o elefante. Se vemos nesses dias o trânsito de gás da Ucrânia sendo parado, isso terá impactos drásticos em todos nós na União Europeia, mas não na Federação Russa. Então reclamou o
premier eslovaco. A gente segue também acompanhando os desdobramentos e, claro, com muita antecipação quanto a como deve ser o futuro do fronte na Ucrânia, com Donald Trump vindo à presidência dos Estados Unidos.